tarde, Orlando. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Tremendão. Tudo tranquilo, Orlando. Vamos abordar então o assunto Imposto de Renda à Pessoa Física 2024, porque é um assunto, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é muito importante porque tem pessoas que precisam de um pouquinho mais de esclarecimento desse assunto. O senhor concorda ou não? Então, Orlando, até essa pauta de hoje veio até na semana passada, até acho que teve um ouvinte que perguntou alguma coisa relacionada a isso, né? Isso, a gente vai perguntar daqui a pouco. E como tem o prazo, né? O prazo agora está vencendo, né? Final do mês, então a gente trazendo aí, porque esse brasileiro é aquele de última hora, né? Então, exatamente. Só para fazer aquela lembrança do... Então, só para a gente começar então o assunto Imposto de Renda à Pessoa Física, qual é realmente o prazo final para a entrega da declaração de Imposto de Renda? Orlando, o prazo iniciou-se em 15 de março e encerra agora dia 31 de maio, né? Então temos até o final do mês, né, para poder fazer a entrega das declarações de imposto de renda. Quer dizer, o final desse mês de maio é o prazo limite para a entrega da declaração de imposto de renda. Exatamente. E aí, quem está... Pode continuar. Posteriormente a isso, tem multa. Quem está obrigado a já não vai entregar, gerar multa quem não multa. entregar. Então, aí, ó, pessoal, não deixa para a última hora não, faz a declaração de imposto de renda e entrega a tempo, né, para você não ter que pagar multa. E o que mais, doutor Sérgio? Quem está obrigado a declarar o imposto de renda pessoa física 2024? Orlando, tem uma instrução normativa da Receita, ele traz vários quesitos de obrigatoriedade, né? Sim. Mas o principal é a renda, né? Renda acima de 30.639, rendimento tributável. Teve umas alterações de 2022 23 para 23, 24, com relações a valores, que a gente tinha uma tabela que não tinha correção desde 2015. Então, entre esses critérios, teve uma alteração do valor, que era 28.559, foi para 30. 30.600. O valor de bens, que antigamente se tinha bens até 300 mil, é acima de 800 mil agora, obrigatoriedade. Quer dizer, quem tem abaixo de 800 mil não precisa declarar. Tem que ver todos os critérios, né, Orlando? Certo, você tem que ver, por exemplo, se você não tem uma renda que ultrapasse 30 mil e os bens seus são inferiores, você não estaria obrigado. Então, e quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de 200 mil? Acontece também, Orlando. Às vezes, até eu tive um caso recente, uma pessoa que entrou com uma ação, era um ex-funcionário do Bradesco. Sim. E essas ações são demoradas e ele recebeu um valor de 400 e poucos mil reais. E ele não tem renda tributada. O rendimento dele é praticamente zero, ele faz alguma coisa autônoma. Só que ele está obrigado a declarar por quê? Porque o rendimento dele que ele recebeu no ano passado foi 450 e poucos mil reais. Então é rendimento tributado exclusivamente na fonte, já teve a tributação. Já foi descontado na fonte. Mas se ele não entrega a declaração, ele vai ter problema no CPF e depois vai ter que fazer essa declaração e pagar multa. Então, só para me entender, ficou retido na fonte desses 400 mil e ele não ia declarar o imposto de renda? Não, é que assim, Orlando, existe a tributação, é assim, o rendimento tributável, e quando é tributado exclusivamente na fonte, que nem o 13º, que é um rendimento isso aí, é uma tributação que uma tributação que a gente fala, tributação final. Então você pega o valor do teu salário, desconta esse imposto e não entra na declaração de ajuste. O que é essa declaração de imposto de renda que nós temos hoje? É chamada declaração de ajuste. Por quê? Todo mês você tem um valor retido. Certo. E na hora que você vai fazer a declaração, você tem a possibilidade de lançar na sua declaração despesas, com médico, dentista, hospital, tal. Muitas vezes acontece da pessoa ter valores retidos a maior do que o devido de fato, porque na hora que ele vai fazer o ajuste, tem outras despesas consideradas dedutíveis. Nesse caso específico dessa pessoa, ele não tem como fazer ajuste. Aquilo lá que foi tributado, pagou. Ele entra na obrigatoriedade de fazer a declaração por ter recebido rendimento tributado exclusivamente na fonte acima de 200 mil. Tá, e quem teve ganho de capital, por exemplo, vendendo bens ou direitos, estão sujeitos a pagamento de imposto de renda também? Também, isso aí acontece muito, principalmente com transação imobiliária, né? Às vezes você tem um imóvel, o imóvel está declarado lá no seu imposto de renda por um valor lá X, e você vende esse valor acima do valor declarado. Certo. Aí existe um programa da Receita, lá de ganho de capital, que você faz a apuração. Uma vez que você teve lucro imobiliário, você tem que pagar o imposto de renda e, por consequência, fazer a sua declaração de imposto de renda. E quem tem por hábito de operar com bolsa de valores, também tem que... Não é retido o imposto, né? A bolsa de valores, aí é um tanto quanto específica. Tem algumas ações que são retidas automaticamente quando você tem um rendimento, entendeu? E a questão de você trabalhar com bolsa de valores te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Já tive cliente que teve problema
não sabia que estava obrigado e teve que fazer também em atraso a declaração, porque tinha essa transação. Teve que recolher multa ou não nesse caso aí? A multa mínima é 16574, Orlando. Ah, tá. Então, sempre que você está obrigado e não declara, essa é a multa mínima. Você já disse aqui também, né, em relação a bens ou direitos acima de 800 mil, então, que tem que declarar imposto de renda. Caso a pessoa não tenha uma renda tributável que obriga ou rendimento isento, mas tiver patrimônio acima de 800 mil, ele está obrigado também. Tá, em relação à atividade rural, doutor Sérgio? A atividade rural, praticamente, Orlando, obriga quase todos os produtores a fazer a declaração de imposto de renda, porque hoje a obrigatoriedade é para quem emite nota no ano acima de 153 mil reais. Entendi. Então, assim, é um valor irrisório perto da movimentação do produtor rural hoje. A não ser os pequenos produtores, muito assim, familiar mesmo, né, que trabalha ali em família, dificilmente emite nota. Mas a grande maioria desse pessoal que planta soja, milho, 100% estão obrigados. Inclusive esse valor, né, acima de 153 mil, para quem faz lavoura, 153 mil. Então, é isso que eu falo. É um valor baixo, né? É uma coisa irrisória. Inclusive, até a gente tem alguns produtores que têm como endereço domiciliar, endereço de correspondência nosso do escritório, a Receita mandou uns comunicados para eles da obrigatoriedade da entrega, mencionando justamente o valor de 153 mil. Interessante isso, né? Por que chegaram nesse valor aí, será de 153 mil? Na verdade, isso aí está desatualizado, né, Orlando? Isso aí deveria mudar. É que o governo quer arrecadar, né? De uma certa maneira, é busca de arrecadação. Agora, doutor Sérgio, algumas pessoas podem estar se perguntando, por isso que a gente vai fazer essa pergunta. Quem são os dependentes do imposto de renda, não é? Quais as classes de pessoas dependentes do imposto de renda? Dá para você especificar um pouco ou não? Orlando, primeiramente, né, você tem que ver, pode ser um exemplo, esposa, filhos, pais, né? Mas primeiramente você tem que olhar a situação. Um exemplo, a sua esposa, ela pode ser sua dependente? Pode, mas ela trabalha. Aí ela tem um rendimento, aí não é viável você lançar. Mas vamos supor que ela não trabalha. O cônjuge pode ser aquela pessoa que vive em regime de união estável há mais de 5 anos. Enteados pode ou não? Enteados, Orlando, pode também. Desde que você comprove, né, que você esteja numa união estável ou num relacionamento e exista a relação de dependência. Porque o que acontece muitas vezes, Orlando? A pessoa tá lá, um exemplo lá, o avô paga digamos assim, paga a escola do neto. Certo. Só que o pai da criança faz imposto de renda. E é dependente de quem? É dependente do pai. Então, aquela ação do avô de pagar não gera uma situação de você poder lançar aquela despesa com instrução do seu imposto de renda e nem também aquele dependente, o neto, certo? Como é que fica o pai daí? Ele não pode lançar? Não, então? quem vai ter que lançar é o pai. Só que aquela despesa não é do pai, então, em teoria, não é o pai que pode... Porque já aconteceu do caso de uma avó, até foi esse ano que aconteceu. Eu pago a despesa do meu neto. Eu falei, mas e o seu filho não faz imposto de renda? Faz. Ele não é dependente do seu filho? Eu falei, então, você não pode lançar essa despesa no seu imposto de renda. Ele que tem que lançar, né? Ele o pai tem que lançar, mas como a receita, como a despesa é dela, também ele não pode lançar, porque não é ele que paga. Em relação, você estava falando de enteados também, doutor Sérgio, tem a idade, né, de até 21 anos, por exemplo, precisa estar estudando, fazendo algum curso específico ou não? Até 21 anos, Orlando, a dedução é normal. A parte de 21 a 24, daí tem que estar cursando, né, o curso profissionalizante ou fazendo faculdade. Uma faculdade, um curso técnico, por exemplo. Né? Irmãos, netos ou bisnetos até 21 anos, você já falou, né? Com guarda, guarda judicial. Então, existe a questão também, Orlando, de filhos ilimitado de idade, né? Quando você tem a questão de dependência. Tem algumas crianças algumas pessoas que têm problema mental, alguma coisa de toda essa relação de dependência. E o que pode acontecer, voltando nessa linha anterior que eu falei também, é de repente, um exemplo, o avô que tem a guarda judicial do neto. Certo. Então ele pode ser dependente. A gente tem casos disso aí também, entendeu? E o que mais aqui? Pessoa absolutamente incapaz sob tutela ou curatela do declarante. É o que eu comentei. De repente, se tem um filho ou um neto, alguma coisa que você é responsável, que você cuida, né? Aí independe de idade, né? Porque essa pessoa necessariamente precisa de assistência 24 horas. Tá, agora, doutor Sérgio, o que é e como a gente deve fazer para evitar de cair, por exemplo, na malha fina do imposto de renda? Orlando, via de regra, o que nós temos hoje, né? A pessoa que trabalha, às vezes ela trabalha 1, 2 ou mais serviços, ela tem que informar todas as fontes pagadoras, informar os rendimentos recebidos, né? Uma prática que muitas vezes para algumas pessoas, para tentar fugir do pagamento de imposto ou aumentar a sua restituição,
acabava por informar valores de pagamentos que não condizem com a realidade. Então, isso aí era uma coisa que acontecia muito. Hoje, a Receita, para você ter uma ideia, você entrega a declaração no máximo em 48 horas, a sua declaração da processada. Então, ali, automaticamente, você já consegue saber se ela foi processada e está tudo ok, se tem imposto a pagar, já tem o pagamento, se tem restituição, já está na fila de restituição. Já cai na malha fina ali, ou então. se já está com pendência. Entendi. Porque o que acontece? Muitas vezes você entrega a declaração e informa o pagamento de uma despesa para um autônomo lá, sei lá, um fisioterapeuta, um dentista e tal. Só que essa pessoa ainda não entregou a declaração dela. Certo. Ou você informou que pagou, mas ela não informou que recebeu. Então a sua declaração, ela fica retida em malha até essa pessoa fazer a declaração e informar que recebeu de você, para ter o cruzamento de informação para poder liberar. Hoje ficou difícil, né? Por conta desse cruzamento que você acabou de falar, é difícil a pessoa querer burlar, né? Ou sonegar alguma coisa, né? Não tem como, né? Bem mais difícil, Orlando. Hoje, bem mais complicado, hoje, né? Os critérios da Receita, até pelas informações que são prestadas, tanto do profissional autônomo quanto das empresas que são obrigadas a emitir a nota, né? Para com a informação, a Receita tem uma situação de cruzamento de dados muito boa. Hoje, o risco de, assim, todo ano a gente tem várias pessoas que caem em malha. Isso não quer dizer que ela tenha problema de fato. Eu já tive cliente que fez uma especialização, caiu na malha, ele precisou juntar e mandar a documentação para a Receita. A Receita avaliar para poder liberar. Então tem toda essa situação que acontece. Outra coisa, doutor Sérgio, é comum algumas pessoas, por exemplo, deixar alguém usar o seu CPF, por exemplo, não pode dar problema? Orlando, muito, né? Né? Essa situação é bem atípica, né? A gente tem, hoje em dia, assim, né? O pessoal antigamente até falava assim, de prestar folha de cheque, emprestar o nome, né? Fazer alguma coisa. Mas a gente fala para evitar, por exemplo, eu vou financiar um carro no seu nome. Orlando, eu vou financiar um carro no seu nome, mas eu pago tudo certinho. Aí, eu sou responsável pela dívida. Não, e outra coisa, né? De repente eu vou e financio um carro que está muito além da sua capacidade de pagamento financeiro. Exatamente. Por exemplo, você lá ganha um salário por mês e eu financio um carro que é uma prestação de R$ 3.500 por mês. Como que você justifica para a Receita? É uma incoerência, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Tá. Outra pergunta que eu acho interessante a gente abordar também é relacionado, doutor Sérgio, à isenção da retenção de 2 salários, como funciona essa mudança. Inclusive, temos aí o Lucas Maciel, que você tinha acabado de sair daqui na quinta-feira, ele enviou uma pergunta dizendo assim, o Lucas Maciel enviou um questionamento em relação ao imposto de renda da pessoa física 2024. Espero que ele esteja nos ouvindo, né, Tremendal? Sim. Em comemoração ao Dia do Trabalho, o presidente da República sancionou a lei sobre a ampliação da isenção do imposto de renda. Gostaria que o senhor falasse para responder para o Lucas isso. Orlando, essa questão da isenção até 2 salários mínimos, ela já vem desde o ano de 2023. Sim. Em maio de 2023, o presidente Lula também lançou uma medida provisória, onde você pode fazer a opção pelo desconto simplificado. O que acontece? Existe uma tabela de imposto de renda mensal e ela nessa tabela, até trouxe aqui para falar para você, desse ano aqui os valores. O que acontece, Orlando? A tabela, pra você ter uma ideia, é 2.259,30 o valor. Sim. Só que se você vai pegar 2 salários mínimos, é 2.824. Então, o que o presidente fez? Ele permite que você faça o lançamento de um desconto simplificado de R$ 564, que é o valor de 20% de 2 salários, para você deduzir. Por quê? Um exemplo, você aqui na rádio, o Tremendão ganha 2 salários mínimos, um exemplo, não sei do Tremendão, eu acho que ganha mais, mas vamos falar que é 2. Tá com 8, né, Tremendão? 8 ou 9? 8, tá indo para 9, então estamos negociando. Então, via de regra, se você usasse a tabela normal, a hora de pagar o salário dele, você vai descontar o imposto de renda dele. Certo. O que acontece com essa determinação do presidente? Ele pode fazer a opção por desconto simplificado, e você não desconta o imposto de renda dele. Ou seja, todas as pessoas que têm renda até 2 salários mínimos não vão ter retenção de imposto de renda. É isento, no caso. É isento, entendeu? Não vai ter essa retenção. O que acontece isso aí? Isso aí é uma situação que veio, de uma certa maneira, beneficiar, né? Porque
muito tempo a gente veio tributando valores baixos, né? Exato. E até esse ano aconteceu um negócio interessante, Orlando. Como, um exemplo, eu fiz um cálculo até rápido aqui para você ter uma noção. 2 salários mínimos deixa de reter mais ou menos 60 a 70 reais por mês. Certo. Você pensa uma pessoa que em 2022 ela tinha essa retenção, aí a partir de maio de 2023 não teve mais essa retenção. Certo. Se você fizer isso aí dá 8 meses, né? Dá mais ou menos 500, 600 reais que deixou de ser retido dela. Certo. Na hora de fazer a declaração esse ano, ela estava acostumada ao quê? A restituir o imposto. Agora não vai poder restituir. Agora não tem restituição, porque não foi retido. Quer dizer, ela ganhou de um lado e perdeu do outro, né? Na verdade, assim, eu vejo como vantagem, Orlando. Porque você acaba o quê? Você antecipa um dinheiro pro governo, ele usa o teu dinheiro e te devolve depois. E agora não vai antecipar mais. Agora você não tem a retenção, porém, quem estava acostumado com aquela restituição também muitas vezes não vai ter mais, ou vai ser menor, né? Então, aí, o patrão, no caso aí, ele tem que pagar o salário do funcionário, esses 70 reais exemplo que você deu, vai para o funcionário. Vai para o funcionário, porque na hora de calcular a folha, Orlando, é automático. Então a gente já faz isso aí, só que assim, muitas pessoas, às vezes, na hora de receber o salário, é meio comum, né? Por exemplo, se eu tiro 100 reais do seu salário, você reclama, mas se eu colocar 100 a mais, não é todo mundo que reclama, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo? A pessoa recebe o primeiro mês, segundo mês ali, depois vai e acaba, aquilo incorpora no dia a dia e ela não percebe que está recebendo a mais. Só que também, daí, na hora da declaração, ela não vai ter restituição ou a restituição será menor. Muito interessante a sua explanação aí nesse assunto hoje, doutor Sérgio. Espero que o Lucas Maciel esteja acompanhando, tenha entendido aí se a resposta foi satisfatória para ele. Mais alguma outra informação a acrescentar nesse assunto, doutor Sérgio? Não, Orlando, é mais se atentar mesmo ao prazo aí que nós estamos até o final do mês, né? E se alguém tiver alguma dúvida específica, porque como a gente sempre comenta, Orlando, o tempo é curto, às vezes não dá para fazer de uma forma bem ampla o contexto. Mas se alguém tiver alguma dúvida específica, mande para você aí, a gente, né, se for alguma coisa urgente, manda no privado, se der para falar alguma coisa, a gente traz para a rádio no próximo programa, sem problema nenhum. Passa o nosso número tremendão do nosso WhatsApp, por gentileza. O WhatsApp da Pontual é o 996452265. Você envia a sua pergunta, o seu questionamento, a gente envia para o Dr. Sérgio e na semana seguinte ele já vem com a resposta aqui para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua participação nesta quinta-feira. Quero contar contigo na próxima semana, né? E bom final de semana, já estamos entrando no final de semana amanhã, né? Amanhã nós já vamos sextar. Exatamente, Orlando. Obrigado igualmente para vocês também. Um abraço. Conversamos